Olá, estamos de volta, né, com mais um vídeo e hoje eu vou tentar esclarecer aí para vocês, né, que gostam de anatomia, os simpatizantes, enfim, né, vou falar um pouquinho da circulação pulmonar e da circulação sistêmica, né, porque a gente sabe que é um assunto que não é difícil, mas os alunos sentem um pouquinho de dificuldade, né, com relação a esses tipos, né, esses dois tipos de circulação que o corpo humano apresenta, né, mas não é difícil não, tá? Em primeiro lugar, a gente primeiro tem que situar, né, ou falar um pouquinho das características, né, que remetem o nosso órgão, né, que é o nosso coração. Bom, o coração, ele é um órgão oco, né, muscular, né, de constituição muscular puramente, né, e aí ele é constituído de um tipo de tecido muscular estriado cardíaco, ou seja, ele vai apresentar estrias, né, esse músculo, só que apesar dele ter estrias, a contração dele se dá de forma involuntária, porque não tem como nunca, né, a gente chegar e falar para o nosso coração parar de bater. Ou seja, ele tem um movimento, né, uma contração que é dita involuntária, tá? E aí eu vou tentar desmistificar um pouquinho esse assunto, que não é difícil, mas às vezes, como eu falei, os alunos acabam meio que confundindo, enfim. Então vamos lá, então eu localizei o coração, né, ele fica entre os pulmões, né, pende mais para o lado esquerdo. Como eu falei, ele é constituído de tecido muscular estriado cardíaco, ele é um órgão oco, né, e ele tem que ser oco porque dentro do coração vai passar constantemente sangue. Por isso que ele é um órgão muscular oco, né? Então aqui eu tenho um modelo anatômico, né? O nosso coração, ele é do tamanho da mão fechada, da nossa mão fechada. Ah, ele não é grande? Não, ele se torna grande por processos patológicos, né? Por exemplo, se a pessoa tiver doença de Chagas, um exemplo, né? Numa fase crônica, né? Numa fase mais avançada da doença, a gente sabe que o Trypanosoma cruzi, o parasita causador, né, da doença de Chagas, ele vai interferir no funcionamento da musculatura cardíaca, né? Ele vai causar danos e lesões, né, nesse músculo estriado cardíaco, tá? Então, nosso coração, ele não é um órgão grande, não. A mesma coisa, se a pessoa tem um quadro de hipertensão arterial, né, se ela é hipertensa, né, ela pode ter um aumento desse músculo cardíaco, porque o músculo, ele se vê numa condição em que ele tem que trabalhar mais por conta desse aumento da tensão dos vasos que estão inseridos no coração. Então, como eu falei para vocês, o nosso coração, de fato, ele não é um órgão grande, tá? E aí, além dessas características, né, a gente tem que falar um pouquinho, né, que ele é formado por vasos, né? Então eu coloquei ali atrás, no quadro, os vasos que são ligados ao coração. Se vocês observarem, a gente tem artérias e veias que estão ali, né, no meu desenho, e que de fato também faz parte tanto do modelo anatômico como também do nosso órgão, que é o nosso coração. Qual é a diferença, né, entre artéria e veia? Bom, eu costumo falar o seguinte, a gente aprende, né, quando a gente é mais jovem, né, ou a gente já deve ter ouvido falar, ou muitos, né, que a artéria é mais grossa, a veia é mais fina. Não é nada disso, tá? Eu costumo falar que a diferença, né, que a gente encontra, né, entre artéria e veia, principalmente com relação ao coração, é que as artérias são vasos que saem do coração. Então, tudo que a gente fala que sai do coração vai sair como artéria. Então, finge que vocês vão estar saindo, de repente, da casa de vocês. Finge que nessa saída vocês sairão como artéria, tá? Então, tudo que sai do coração, quando eu estiver explicando sobre a circulação, os dois tipos de circulação, eu vou falar e vai sair do coração. Então, tudo que sai do coração vai sair como artéria. Tudo que retorna, que volta ao coração, retorna como veia. Então, é como se vocês estivessem saindo da casa de vocês, vocês sairão como artéria. Quando vocês retornarem à casa de vocês retornarão como veia. Uma outra característica, né, que diferencia artéria e veia.
As artérias, né, a gente vai ter artérias de grosso calibre, de médio e de fino calibre, né, até chegar nas arteríolas e até chegar nos capilares sanguíneos. Né? O que são capilares sanguíneos? Quando você vai fazer, por exemplo, aquele teste para verificar se a pessoa tem hepatite, né, enfim, ou até mesmo, né, para verificar a glicose, né, o índice de glicemia, aquele teste do dedinho, você vai furar a parte do dedo, né, você vai chegar aos capilares sanguíneos, que são esses vasos bem fininhos, né, que foram frutos de uma artéria. E as veias, né, também a gente vai ter veia de grosso, médio e de fino calibre até chegar nas vênulas. Então essa é a diferença. As veias, elas são dotadas também meio que de válvulas, né? Elas elas estão envolvidas nessa circulação do retorno, né? Quando a gente fala, por exemplo, de trombose venosa, né? Por que tem, geralmente as pessoas que têm algum comprometimento, né, venoso, né, tá ligado ao comprometimento de retorno, né? Porque justamente a veia, ela vai fazer o retorno, né, do sangue. Então, como se você estivesse voltando, né, de algum lugar. Porque é aquilo que a gente fala, né? Para descer, um exemplo, todo santo ajuda. Você está descendo uma escada, né? A nossa tendência da gravidade é o quê? Né? A nossa descida. É muito mais fácil. Agora, quando você retorna, né? Quando você, por exemplo, desce uma escada, é muito fácil. Agora, quando você faz a subida da escada, do degrau, é mais difícil porque você está indo contra, né, aquela gravidade, contra, né, o que a gente esperaria. Então, é mais ou menos esse raciocínio, né, que a gente tem com relação às veias, né? Elas estão envolvidas no retorno. Por isso que eu falei, as artérias são vasos que saem do coração e as veias são vasos que retornam ao coração. E tudo que retorna ao coração vai retornar como sendo veia. Tudo bem? Aí eu falei um pouquinho, né, dessas características, claro que tem mais, mas para o vídeo não ficar muito longo. Aí eu desenhei ao fundo o coração e de fato falei dos vasos ligados ao coração. Então, quais são esses vasos aí, prof? Eu vou ter aqui, ó, a artéria pulmonar, aí eu vou ter a artéria pulmonar direita e esquerda. Obviamente, a artéria pulmonar direita, né, vai para o pulmão direito, a artéria pulmonar esquerda vai para o pulmão esquerdo, tá? Eu vou ter também a artéria aorta. Então, se eu estou falando de artéria, eu sei que são vasos que saem do coração. Tanto a artéria pulmonar, direita e esquerda, quanto a artéria aorta, tá? A artéria aorta, eu esqueci minha caneta vermelha no trabalho, né? E aí eu improvisei aqui de verde. Então, a artéria aorta, eu fiz aqui de verde, né? Mas, na verdade, eu vou explicar por que a gente simboliza a artéria aorta de vermelha e as artérias pulmonares de azul. Daqui a pouco eu explico rapidinho, tá? Então, continuando nos vasos ligados ao coração, também eu vou ter a veia cava superior, aqui em cima, tá? E a veia cava inferior, tá? E o último vaso do coração são as veias pulmonares, né? Que eu até, sem querer, esqueci, mas aí eu vou botar aqui, não tem problema, que elas pendem para o lado esquerdo do coração e eu vou falar por quê, tá? Não tem problema. Então, o que acontece? Falamos dos vasos ligados ao coração, né? Por que eu fiz essa diferença com relação às cores? Vamos lá. Nos livros de biologia, né, nos livros de anatomia, eles simbolizam, né, um vaso, né, do coração, enfim, eles simbolizam na cor azul, em que significa que aquele vaso está pobre em oxigênio, tá? E aí eles pintam na cor vermelha o vaso que está rico em oxigênio, tudo bem? E aí, geralmente, se vocês pararem para pensar, né, aqui, nesse modelo, aqui, ó, anatômico do coração, né? Por que existe essa diferença de azul e vermelho, até mesmo no modelo anatômico? Por exemplo,
Aqui eu sei que seria, né, é a artéria pulmonar, né? E como ela está pendendo para o lado esquerdo do coração, então a artéria pulmonar esquerda. Opa, ela tá de azul. Não entendi. A gente geralmente, né, ouve falar que a artéria, geralmente a gente pinta de vermelho. Mas essa artéria pulmonar aqui, ela está pintada, né, didaticamente. Ela está simbolizada na cor azul, porque mesmo sendo artéria, ela está pobre em oxigênio. Então, repetindo, eles simbolizam, né, do ponto de vista didático, os vasos, né, se são pintados na cor de azul, significa que eles estão pobres em oxigênio. E aqueles vasos que estão na cor vermelha, significa que eles estão ricos em oxigênio. Então, no caso aqui, o primeiro vaso ligado ao coração que eu citei foi a artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar aqui, ela está na cor azul, porque mesmo sendo artéria, nesse caso aqui, ela está simbolizada na cor azul porque ela se encontra pobre em oxigênio, tá? O segundo vaso que nós falamos, a artéria aorta, né, seria essa aqui. O que são esses chifrinhos aqui, prof? São as ramificações que eu coloquei ali, que eu coloquei de verde, né? São as ramificações, ou seja, a artéria aorta, essa de cima, a gente chama de artéria aorta ascendente, essa aqui que eu simbolizei de verde, porque faltou minha caneta vermelha. E a artéria aorta de baixo, né, inferior, a gente fala que é a artéria aorta descendente. A ascendente vai migrar, vai oxigenar região de pescoço, membros superiores, região de cabeça, sendo que essa artéria aorta, ela se ramifica, é como se fosse um tronco de uma árvore e essa ramificação dela, da artéria aorta, é como se fossem os galhos dessa árvore. Então a artéria aorta vai ramificar. Eu fiz aqui as 3 principais ramificações, mas claro que ela tem muitas, né? E aí, nesse meu desenho tá melhor. Aqui, ó. A prof não é muito de desenho, não. Mas tá vendo, ó? Essa primeira ramificação é a artéria subclávia direita, tá? Porque ela pende pro lado direito. A do meio, o chifrinho aqui do meio, seria a ramificação da artéria carótida, né? Esquerda, e essa aqui, a ramificação da artéria, no caso subclávia esquerda, porque pende para o lado esquerdo do coração, tá? Então, eu falei, estamos falando dos vasos do coração, falei que a artéria pulmonar, né, ela se ramifica em direita e esquerda, a direita vai para o pulmão esquerdo, a esquerda vai para o pulmão esquerdo, obviamente. A artéria pulmonar, né, ela está simbolizada aqui, válvula que caiu, simbolizada na cor azul, né? Porque ela se encontra pobre em oxigênio, e a artéria aorta é essa aqui que se encontra, tá na cor vermelha, porque é um vaso também que sai do coração, mas nesse caso ele está rico em oxigênio. O terceiro vaso, a gente tem a veia cava superior, que seria essa aqui, tá? Então, eu tenho a veia cava superior, né, que está pintada didaticamente na cor azul, porque ela está pobre em oxigênio. E a veia cava inferior seria essa aqui de baixo, que eu fiz ali, de azul, que no caso também está na cor azul, porque ela está pobre em oxigênio. E o último vaso do coração são as veias pulmonares, que eu fiz ali, né, que estão mais voltadas para o lado esquerdo do coração. Aí elas serão pintadas na cor vermelha, porque mesmo sendo veia, elas estão ricas em oxigênio, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa coisa de rico e de pobre oxigênio e a questão da didática mesmo, né? Que foi adotada para facilitar o entendimento de vocês, alunos, tá? Continuando. Como eu falei no início, a gente vai falar da circulação, de 2 circulações que o nosso coração executa de forma simultânea, né? Ou seja, ao mesmo tempo.
Esse tipo de circulação que a gente vai falar são duas. É a circulação pulmonar, conhecida também como pequena circulação, né? Que é o tipo de circulação realizada entre o coração e entre os pulmões. E também eu vou falar um pouquinho da circulação sistêmica, que como o próprio nome remete, né? É o tipo de circulação que envolve coração e todo o nosso corpo. De antemão, o que vocês têm que saber, né? Que a circulação pulmonar, como eu falei, ela envolve coração e o pulmão. E ela se dá no lado direito do coração. Então aqui eu tenho o meu modelo anatômico, tá? Do coração. Então esse lado direito do meu modelo anatômico do coração vai ser o lado responsável em que o coração, no caso, né, vai levar o sangue até os pulmões. Como que você sabe isso, professora? Simples assim. Por ser o lado direito do coração, né, a gente sabe, né, foi o que eu falei agora, que é o lado responsável pela circulação pulmonar ou pequena circulação, que envolve o coração e pulmões. E outra, a gente pode afirmar que é o lado direito, né, que é responsável pela circulação pulmonar. Por quê? Porque a musculatura do miocárdio, do lado direito do coração, ela tende a ser mais fina. Por que ela tende a ser mais fina? Porque justamente é o tipo de circulação que remete, que envolve coração e pulmões. Como assim o miocárdio é mais fino? Olhem para cá onde eu estou com o dedo. Isso aqui simboliza o músculo miocárdio que envolve, né, obviamente, né, de grande parte, o coração. Eu sei com clareza que esse lado é o lado direito porque a circulação pulmonar envolve o coração e pulmão, como eu falei, e essa musculatura é mais fina porque o pulmão ele está perto do coração. Ou seja, não precisa de tanto esforço assim, né, o meu coração, porque um está próximo do outro. Então foi como eu fiz aqui, ó. Aqui simboliza o lado direito do coração, tá? Então, esse lado direito do coração, aqui, ó, onde eu tô com o dedo, ó, simboliza a musculatura do miocárdio, que eu fiz de forma proposital, sendo mais fina. Porque, como eu falei para vocês, o lado direito do coração é o lado responsável pela circulação pulmonar ou pequena circulação. E, de fato, essa circulação envolve apenas coração e pulmão. E pulmões. E aí essa musculatura não precisa ser tão espessa, porque o coração não vai fazer tanto esforço assim, tá? E outra característica desse lado direito do coração, que é responsável pela circulação pulmonar. Nesse lado direito do coração, a gente simboliza na cor azul, porque é o lado do coração pobre em oxigênio. Então, todo esse lado direito do coração, tá vendo aqui? Eu fiz o miocárdio mais fino, ó. Eu fiz o miocárdio mais fino aqui. Então, todo esse lado direito do coração, que é o lado responsável pela circulação pulmonar, que envolve o coração e pulmões, essa musculatura do miocárdio vai ser mais fina, porque o coração não precisa realizar tanto esforço assim. É como se vocês saíssem da casa de vocês e fossem, sei lá, até a padaria próxima da casa de vocês. Vocês não vão precisar gastar, né, tanta energia, tanto esforço assim, tá? É mais ou menos esse raciocínio. E o lado esquerdo? O lado esquerdo do coração, né, que é esse aqui do meu modelo anatômico. Eu tô segurando a borrachinha porque caiu, tá, gente? Eu tentei grudar e não deu. Aqui simboliza as válvulas cardíacas, essa borrachinha aqui. O lado esquerdo do coração, como que vai ser o miocárdio dele? Olhem para cá, ó. Muito mais espesso, porque o lado esquerdo do coração é o lado responsável pela grande circulação ou circulação sistêmica. E, de fato, pelo próprio nome, né, que remete, é o tipo de circulação em que o coração vai bombear o sangue, né, do coração, e para esse sangue poder oxigenar todo o nosso corpo, ou seja, ele percorre várias distâncias, né? Distâncias bem grandes, né? Bem longas, digamos assim, distantes, né?
E aí, essa musculatura, ela tem que ser mais desenvolvida, mais espessa, né? O músculo do lado esquerdo do coração, o miocárdio, geralmente é mais grosso, né? Mais espesso, por realizar tamanho esforço, tá? Então, eu falei para vocês que o lado direito do coração é o lado que o miocárdio vai ter uma musculatura mais fina, porque é o lado responsável pela circulação pulmonar ou pequena circulação, né? E de fato, essa circulação, o coração não precisa realizar tanto esforço assim. Na circulação sistêmica, que é essa aqui que ocorre no lado esquerdo do coração, que eu desenhei aqui, olhem para cá, o miocárdio é muito mais espesso, porque o coração tem que bombear o sangue do coração para oxigenar todo o nosso corpo. E de fato, isso exige mais esforço, né? Mais energia, enfim. Por isso que essa musculatura tende a ser mais espessa. Espessa quer dizer grossa, tá? Mais desenvolvida. Tudo bem até aí? Aí agora eu vou falar de fato como ocorre a circulação. Primeiro a pulmonar, né? Que é um pouquinho menos complexa. E depois, posteriormente, eu vou falar da circulação sistêmica, mas não é nem um bicho de 7 cabeças, não. Então, nós entendemos que o lado direito do coração é o lado responsável pela circulação pulmonar ou pequena circulação. E didaticamente, eles vão simbolizar esse lado, né, direito do coração na cor azul, porque é o lado pobre em oxigênio. E o lado esquerdo do coração vai ter a musculatura, né, o miocárdio bem mais grosso, mais espesso, porque de fato é o lado responsável pela grande circulação. Né? O coração não precisa de realizar mais esforço. E aí esse lado eles simbolizam na cor vermelha, porque é o lado rico em oxigênio, é o lado esquerdo. Vamos falar um pouquinho da circulação pulmonar. Bom, o que acontece na circulação pulmonar? Na circulação pulmonar, que é aquela que ocorre no lado direito do coração, o que vai acontecer? O coração vai bombear o sangue, esse sangue vai sair do átrio, né? Vai ser jogado do ventrículo para o átrio direito, né? Esse sangue vai do lado direito do coração, estamos falando da circulação pulmonar. Circulação pulmonar vai atingir aqui, ó, a artéria pulmonar esquerda e direita. E aí lembrando que, mesmo sendo artéria, esse sangue, né, ele é simbolizado na cor azul porque é um sangue pobre em oxigênio. Então esse sangue sai do lado direito do coração, pobre em oxigênio, através das artérias pulmonares direita e esquerda. Aí esse sangue pobre em oxigênio, ele vai chegar lá nos pulmões. Lá nos pulmões, esse sangue vai sofrer o que a gente chama, né, de hematose, que é a famosa troca gasosa, ou seja, ele estava pobre em oxigênio e vai receber oxigênio, né? O oxigênio vai se combinar com a hemoglobina, né, vai formar a oxihemoglobina, e aí esse sangue vai sair dos alvéolos pulmonares, né, vai sair do pulmão já rico, né, em oxigênio, e aí ele saiu do lado direito do coração, esse sangue vai retornar ao coração através das veias pulmonares no lado esquerdo do coração. Então a circulação pulmonar é assim, o lado direito do coração é responsável pela circulação pulmonar. Na circulação pulmonar, o sangue sai do lado direito do coração, sai do coração pelas artérias pulmonares. Lembra que eu falei que tudo que sai do coração vai sair como artéria? Então, vai sair do coração, do lado direito do coração, esse sangue, pobre em oxigênio, através das artérias pulmonares, direita e esquerda. Aí, esse sangue pobre em oxigênio vai chegar aos pulmões. E nos alvéolos pulmonares, que são os famosos cachinhos de uva, vai ocorrer a hematose, a famosa troca gasosa. Que aí, de fato, esse sangue que até então estava pobre em oxigênio, vai receber oxigênio, né? Vai sair dos pulmões ricos em oxigênio e vai retornar ao coração como veia pelo lado esquerdo do coração. Então, é assim, sai do lado direito, retorna ao coração pelo lado esquerdo através das veias pulmonares. E aí, como eu falei, mesmo sendo veias pulmonares, elas serão pintadas na cor vermelha, porque mesmo sendo veia, elas estão ricas em oxigênio, tudo bem? Então, falamos da circulação pulmonar. E a circulação sistêmica, ela vai ocorrer no lado esquerdo do coração, que é o lado que o coração bombeia o sangue do coração para todo o nosso corpo. E, de fato, o miocárdio, no lado esquerdo, vai ser mais espesso, mais grosso, porque é o lado que o coração tem que bombear o sangue do coração para oxigenar, para nutrir
todo o nosso corpo, ou seja, ele precisa de mais esforço, de mais energia. Por isso que a musculatura do lado esquerdo vai ser mais espessa, né? Então, no lado esquerdo do coração, o que vai acontecer? O coração vai bombear o sangue, esse sangue vai sair, vai alcançar o átrio esquerdo, vai sair do lado esquerdo do coração, rico em oxigênio. Sai do coração, do lado esquerdo, na circulação sistêmica, rico em oxigênio, sai do coração pela artéria aorta. Aí esse sangue sai do coração rico em oxigênio pela artéria aorta, vai nutrir, através das ramificações da artéria aorta, tanto a ascendente quanto descendente, vai nutrir a parte ascendente, né? Pescoço, cabeça, membro superior, tórax, né? Tudo, a aorta ascendente vai nutrir região abdominal até chegar na ponta do pé. Feito isso, esse sangue que saiu do lado esquerdo do coração pela artéria aorta rica em oxigênio, retorna ao coração, né, pelo lado direito do coração, pobre em oxigênio. E esse sangue vai retornar ao coração pelo lado direito do coração, pobre em oxigênio, através das veias cavas superior e inferior. Então é assim, no lado, na circulação sistêmica, saiu do lado esquerdo do coração, né? Vai retornar ao coração pelo lado direito. Então, repetindo, na circulação sistêmica, que ocorre no lado esquerdo do coração, que é o lado que o músculo miocárdio vai ser bem mais espesso, bem mais grosso, é o lado que o coração bombeia o sangue, né? Esse sangue já rico em oxigênio, né? Esse sangue vai sair do coração pela artéria aorta e suas ramificações, né? A aorta ascendente, que é a parte que vai ramificar, vai nutrir e vai levar oxigênio para a parte do pescoço, cabeça, membro superior, enfim. E a aorta descendente, que vai nutrir parte inferior do nosso corpo. Feito isso, esse sangue retorna ao coração já pobre em oxigênio